Cara, eu fico pensando por mim, assim, né? Eu tendo a consumir mais e ir atrás de dado e tal, mas eu imagino que para a maioria da população, as pessoas simplesmente escutam quem elas já concordam, quem elas já gostam, e aí você escuta a pessoa falando uma coisa, você fala, tá, essa pessoa fala isso, mas será que ela tá falando a verdade ou é só porque ela tem essa ideologia nesse aspecto político? Aí se eu escuto o outro do outro lado, fala mal desse. Aí você fala, caramba, mas ele tá falando o oposto, mas é porque ele não concorda, porque ele é inimigo. Porque ninguém cede, né? Ninguém fala o que o outro faz bem, ninguém fala o que o outro. Não tem o meio termo, Eu né? tomo isso direto. Tipo assim, eu tenho muita gente que é bolsonarista que me segue porque eu critico muito Lula, porque a parte econômica é Do desastrosa. Haddad, né? Do Haddad. Não vou só botar no cara, não, porque assim, Sim. eu imagino que ele seja orientado pelo Lula, pelo PT e tal. Ele até tenta fazer aquele trabalho de contemporizar com o mercado financeiro. Ele já perdeu credibilidade, na minha visão, há muito tempo, né? Não tem muito o que fazer, mas eu vejo isso. Aí eu tô criticando muito o PT. Aí enche de Bolsonaro, a galera gosta de Bolsonaro. Aí às vezes me perguntou alguma coisa, e no Bolsonaro? Eu falei, ele também errou, ele fez isso. Eu falei, como assim? Nunca. Você traiu, eu não sabia, estou parando de seguir. Eu falei, cara, você tá me seguindo porque você quer escutar mal do Lula? Você tá no lugar errado, cara. Aham. Você tá no lugar errado. Eu tô falando de economia aqui. Sim. Se o Lula, por exemplo, eu adoro o Paulo Guedes. Teve coisas que ele fez que muita gente no mercado financeiro não concordou. Ah, ele exagerou na taxa de juros baixa, o dólar ficou mais. Enfim, tem várias visões que você pode falar que faz sentido. Mas tudo bem, a gente, como sociedade, deveria criticar. Deveria falar, Sim. cara, você errou aqui, errou ali. Isso não acontece, infelizmente. Exato. E você estava falando de estatal versus privatizada, veio uma dúvida para mim aqui. Que eu vejo que alguns países elogiam o nosso SUS. O que você tem a dizer sobre o SUS? Cara, é horroroso, horroroso. Assim. É? Porque as pessoas. A questão é a seguinte: se a gente quer ter um país que dá saúde gratuita, tudo bem, a gente pode fazer isso. Agora, a melhor forma é deixar a gestão na mão do Estado? Então é isso que eu ia te perguntar, porque eu morei nos Estados Unidos, né? Fiz 5 anos lá. Cara, lá se você precisar de uma cirurgia, qualquer coisa, é caro pra caramba, assim. Espero que nada de ruim aconteça, porque senão você vai ter que... Tem uma amiga minha que ela pegou uma intoxicação alimentar, teve que pegar a ambulância, ela falou, rapaz, o tanto que eu tive que pagar é pesado. Não, concordo. A questão aqui é o seguinte: ainda assim, quando você olha indicadores de saúde, o americano tem mais saúde que o brasileiro. Nesse sentido, ele é mais coberto do que o brasileiro. É caro, é tudo, mas acontece. E assim, o que eu quero fazer a crítica aqui não é, se deveria ou não deveria ter saúde gratuita. A saúde gratuita ela é relativa. Por exemplo, eu estava viajando agora com uns amigos que moram na Suíça. Na Suíça não tem saúde gratuita, mas você é obrigado a ter um plano de saúde. Se você não tiver, o governo vai descontar um valor do teu salário lá e vai te dar um plano de saúde básico. Isso vai acontecer. Então lá todo mundo tem plano de saúde. O Obamacare é mais ou menos uma ideia nesse sentido. A minha crítica aqui é a mesma da educação. Tipo assim, se hoje um aluno da educação básica no Brasil custa mais do que na escola privada, e na escola privada ele tem resultados positivos e na pública não, beleza, vamos continuar dando, mas vamos pagar para o cara privado fazer. Entendi. Então você É está melhor. querendo dizer que as pessoas que usam o SUS custam mais do que se elas usassem um hospital Hoje privado. isso é líquido e certo. Só que qual é a grande malandragem no Brasil? Os impostos a gente não percebe. A gente não vê os impostos, porque eles estão todos embutidos dentro do preço. Aí o que acontece? A gente tem saúde gratuita, mas a gente não tem nada. Por exemplo, se a gente tivesse saneamento básico resolvido, muita coisa melhoraria. A gente não tem, porque era tudo estatal. Aí teve o marco do saneamento, que muita gente foi contra. Ah, como assim? Vai privatizar? Não. Tá, mas agora tem... Boa parte desse crescimento que a gente está tendo no Brasil é por conta disso. Porque a Sabesp em São Paulo ela foi privatizada, né? Todo mundo da esquerda foi contra, mas ela tem uma política de investimento que ela precisa fazer. Uhum. Então você vai ver aí, já está vendo, não sei quem acompanha, eu acompanho bastante, ela está fazendo um monte de investimento em saneamento básico. Não importa se é o governo Lula, Bolsonaro, Haddad, seja quem for, ela tem que fazer esse investimento. E ela vai fazer esse investimento. Né? A mesma coisa os aeroportos. Né? Lá no governo do Bolsonaro privatizou um monte. A gente vai ver Congonhas agora renascer. Tem vários aeroportos no Brasil. Né? E não só isso. O aeroporto novo é sensacional. Não sei quem já viu o projeto. É sensacional. A gente não vai gastar nada com isso. O Parque do Ibirapuera, por exemplo, ele foi privatizado. Agora acabou de inaugurar restaurantes sensacionais lá. Nossa, eu fui lá semana passada. Incrível. Tem agora o Fazenda Churrascada, acho que inaugurou. Tem o Bernardo. Tem outras coisas. Aí eu já vi um cara de esquerda falar, mas esse restaurante é caro, ninguém pode comer. Tudo bem, mas não só o restaurante ficou legal lá, mas melhorou a jardinagem, melhorou a segurança. Aí, recentemente, eu vi algumas pessoas falando que está tendo mulheres agredidas, alguma coisa está acontecendo lá.
Eles reclamaram com a Urbia, aí o pessoal já tem que se mexer, porque, pô, ele tem que fazer isso. Sim. Agora, e quando era público, tudo abandonado? O governo gastava 30 milhões de reais por ano na manutenção. Hoje ele não gasta nada. Ele pode pegar esses 30 milhões, fazer outra coisa e você vai ter acesso a um parque melhor. Antes o governo gastava muito dinheiro nos aeroportos e eles eram horrorosos. Agora o governo não gasta esse dinheiro e o aeroporto fica legal. Nossa. Então, até que ponto a gente precisa botar tudo embaixo do Estado? O Estado pode ser um grande facilitador se essa é uma decisão da nossa sociedade, falar, cara, a gente precisa ter educação gratuita, saúde gratuita. Qual é a melhor forma de executar isso? Porque, veja, um país como o Brasil, que tem saúde gratuita, por que tem implantando plano de saúde? Por que todo mundo, na hora que eu vou contratar, a primeira pergunta que ele me faz é: tem plano de saúde? Qual é o plano de saúde aqui? Ah, ele inclui o hospital XPTO? Não, realmente, todo mundo quer ter um plano. Mas por quê? Não é gratuito? Porque no final do dia não é efetivo esse negócio. Então, a minha visão sempre, nesse sentido, se eu tivesse a capacidade de fazer o que eu quisesse, certamente seria tudo isso que é básico ser dado a quem não tem renda XPTO lá. Sei lá, no Brasil, se você não ganha menos, se tem renda familiar inferior, sei lá, 5 mil reais, beleza, o governo vai lá e vai pagar um voucher para você estudar num colégio particular. Ou então deixa, todo colégio particular vai ser pago pelo governo. Você escolhe o colégio, eu te pago um benefício. Você vai ter um plano de saúde do governo se você não tem tanto de dinheiro. O problema é que aqui no Brasil, os governos eles querem administrar. E por que? Aí vem a resposta. Por que o cara quer tanto dinheiro embaixo dele? Pois é. Aí a gente sabe, mas infelizmente é o que acontece no Brasil. Aí é o que a gente já falou mais cedo. O resultado é um serviço péssimo e caro. E muita corrupção, né? E aí a gente fala, tá, então por que você não privatiza? Por exemplo, privatizaram a Vale. A pessoa, não, vendeu a preço de banana. Não vendeu a preço de banana. É que ela não valia nada mesmo. Porque isso acontece com muitas empresas estatais. A empresa estatal ela não vale nada porque a gestão é muito ruim. Tá quebrada, né? O Banco do Brasil agora acabou de dar um resultado horroroso. Né? E aí? Ah, o Banco do Brasil não vale nada. Não, eu não tenho dúvida que se você privatizasse ele valeria muito dinheiro. A Vale se tornou uma das maiores do mundo. Agora, é melhor você receber imposto da Vale ou você querer administrar uma empresa que nunca vai crescer? Sim. E meu pai eu sou oriundo da privatização. Meu pai trabalhava na CSN. A CSN foi uma das primeiras empresas a serem privatizadas pelo Fernando Henrique. Eu lembro, cara, que era assim... E eu lembro do meu pai chegando em casa, né? Todo mundo que trabalha na CSN, trabalho de uniforme, né? Meu pai chegando, putz, vai ter uma demissão de não sei quantos mil, 5 mil funcionários. Aí, caramba, eu ficava naquela... e agora? Mais 5. Aí daqui a pouco ele... Olha, vai ter outra leva, 10 mil. Agora mais 5, mais 4, mais 10. Eu falei, porra, pai, que empresa é essa? Todo mundo sendo demitido, vai fechar esse negócio. A CSN não só não fechou, como se tornou uma das empresas produtoras de aço maiores do mundo. Sim. E muita coisa foi ganhando eficiência. Volta Redonda se tornou um centro logístico. Então, assim, a gente sempre olha... de novo, olha a foto, não olha o vídeo. O que esse negócio vai acontecer lá na frente? É que eu imagino que as pessoas que... Provavelmente mais de esquerda escutam isso e falam, tá vendo? Olha ele aí, ó. Tá demitindo pessoas, ele tá preocupado só com o lucro, tá preocupado só com o dinheiro da empresa. Demitiu 4 mil, 5 mil. Elon Musk comprou o Twitter, demitiu 80%. E aí essas pessoas ficam nesse argumento de, pô, mas são pessoas sendo demitidas. Agora é tudo IA, tudo robô, né? Mas primeiro, isso vai acontecer. Vai. Isso vai acontecer, não importa se você é esquerda ou direita, tá? Tem uma passagem, aí eu sempre esqueço quem foi que falou, não sei se foi, acho que foi o Milton Friedman, seja o que for. Certa vez ele visitou, né, um site, né, de obra, e aí ele reparou que as pessoas estavam usando pás e tinha tratores desligados em volta, né? Aí ele perguntou pro cara, por que você está usando pá? Ele, pô, se a gente ligar o trator, né, a gente vai ter que demitir boa parte dessas pessoas aqui. Ele, então por que você não troca par por colher? Que aí você contrata mais gente. E aí é uma pergunta interessante, tipo assim, qual o objetivo da empresa? O objetivo da empresa é contratar pessoas ou produzir? Porque esse é um negócio interessante. Qual é a evolução? As pessoas confundem salário com produção de riqueza. O Brasil ele não é rico porque ele tem muito recurso natural. Ele é rico, ele é pobre porque a gente não produz riqueza. Países como Hong Kong, que é uma ilha rochosa, tem nada em Hong Kong, só rocha. Como é que esse negócio é tão rico? Porque gera riqueza. Aí você pega Cuba, que apesar de ser uma ilha, está do lado dos Estados Unidos, na saída ali do Mississippi. Cara, é um lugar excepcional. Era muito tratado dessa forma. Virou um país comunista. Hoje todo mundo passa fome lá. Por quê? Porque não gera riqueza. As pessoas confundem ter recursos naturais com geração de riqueza. E esse é um grande problema. Né? É o que você está falando. A gente está falando agora da inteligência artificial. As empresas que tiverem isso, que dominarem isso, vão ser mais produtivas. Se elas forem mais produtivas, elas vão vender produtos melhores e mais baratos.
E isso acontece e sempre aconteceu. Não adianta a gente querer acreditar que a gente vai manter emprego, né, mantendo o que sempre existiu. Porque a gente vai ser digerido de alguma forma. Ou isso vai ser repassado no preço. Por exemplo, você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, não existe frentista. Sim. Né? Você que falou que morou lá e tudo, quem viaja. Você chega lá, até para o brasileiro é engraçado. Você sai do carro, você tem que meio que abastecer ali, você não sabe como é que funciona e tal. Por que a gente tem frentista? Ah, não, porque vai demitir o cara. Beleza. Só que se você tem um monte de funcionário ali, né, você vai precisar pagar aquilo tudo. Então a margem do posto vai ter que ser grande. Porque no final do dia ele tem que comprar o combustível e vender. Então o combustível no Brasil vai ser mais caro. Se ele vai ser mais caro, é mais caro o táxi. É mais caro o transporte. Aí a pessoa não usa táxi. Aí a pessoa... Aí, É o efeito cascata, né? aí você vai gerando efeito. Aí é mais caro o transporte. Se o transporte é mais caro, o produto final vai ser mais caro. Então a gente acaba não olhando as derivadas. E tem muita derivada. Então não adianta a gente acreditar que se eu fizer uma mineradora que eu não coloco trator e boto todo mundo com colherzinha, ela vai produzir um minério muito caro. Aí Sim. vai vir lá outra empresa, Codelco, uma empresa, seja qual for a empresa, ela vai produzir aquilo muito mais barato. Ela vai vender para os países com muito mais eficiência. Sim. E aí a gente vai ter uma empresa pequena que você não desenvolve nem nada. E é por isso que a gente fica estagnado, né? O Brasil fica sempre dando funções e cargos nesses cargos, digamos assim, né? Não é subemprego, né? Mas é cargo frentista, tal, e as pessoas não conseguem se E especializar. aí a produtividade e do produzir. trabalho. O que eu falo, por exemplo, aí você fala, o desemprego está caindo. Talvez, de fato, a gente está precisando de mais frentista. A gente está precisando de mais Uber. A gente está precisando de mais... Só que isso não gera uma riqueza potencial. Não é mais produtivo. Sim. Enquanto um chinesinho lá com IA e, sei lá, robô, ele está conseguindo sozinho produzir mais riqueza. Uma vez eu botei um vídeo como esse, né? Que era engraçado. Era uma empresa na China que estava pintando o meio-fio. Né? A gente sacaneia muito o pessoal do exército aqui. Mas era o cara com uma maquininha que ela ia lendo o meio-fio e pintando certinho. Então o cara estava numa máquina andando e ia embora. E no Brasil não, tinha um cara varrendo, o outro passando o negócio. Tinha 3 brasileiros pintando o meio-fio muito mais devagar do que a máquina. Aí você fala, pô, mas tem 3 caras empregados. Mas quanto custa para pintar o meio-fio na China? Mais barato. Então provavelmente você pinta mais meio-fio lá com menos dinheiro. Né? E aqui você precisa de muito dinheiro para pintar o meio-fio. E o que acontece? Pô, é caro demais pintar o meio-fio. Dane-se o meio-fio. Aí você não pinta, porque é muito caro. Aí você não gera emprego. Vai ficar jogado. É a mesma coisa da jardinagem. Eu falei, pô, se a gente conseguisse ser eficiente na pintura que eles estão pintando perto de uma praça, né? O calçada aqui, tudo ferrada. Se a gente fosse eficiente na pintura do meio-fio com a máquina, talvez aquele cara virasse jardineiro. E aí o jardim que está tudo abandonado, ele pode cobrar. Só que se ele fosse com um cortador, ele ia custar caro. Mas se ele fosse com uma máquina, entendeu? Então assim, a evolução da produtividade faz com que os serviços fiquem mais baratos. Os produtos fiquem mais baratos. Sim. E tem 2 formas de você enriquecer. Ou você ganha mais dinheiro, ou seu custo fica mais barato. É por isso que nos Estados Unidos, tem até um criador de conteúdo que eu gosto muito, que ele fica fazendo essa comparação, né? $100 nos Estados Unidos, o que você compra? Aí ele pega assim, um dia de trabalho de um americano, o que ele compra? É um carrinho cheio de compra. Sim. Cara, vou te falar por mim. Eu trabalhei lá nos Estados Unidos, trabalhei na empresa ABC, sabe, de TV? Sei. Eu ganhava $3.000 por mês. Morava sozinho num apartamento, tinha meu carro que eu comprei lá, usado, que comprar carro lá é fácil. Tinha um Ford Fusion que acho que eu paguei $8.000, cara. Aqui é uma fortuna. Então, assim, tinha uma vida com um salário que aqui não existe. Não Se existe. você pegar que o salário mínimo do americano é mais ou menos isso, deve estar nessa faixa aí, talvez até mais, não sei. Foi meu primeiro emprego lá, assim, foi incrível, depois da faculdade. Agora, se você pegar um primeiro emprego de um brasileiro ganhando salário mínimo, o que ele compra com salário mínimo? Porque ele pega o mesmo valor, ele falou, pô, em um dia de trabalho do brasileiro, o que ele compra? Ele entra no mercado e não compra nada, ele sai com um produto na mão. Então, assim, o que é isso? É produtividade do trabalho. O americano, ele é tão produtivo que as coisas são muito baratas. Aí o que está embutido nesse preço? Está embutido o SUS, está embutido a educação que custa cara demais, está embutido o preço do frentista que você não precisa ter. Só que isso é algo, são muitas derivadas que o brasileiro não chega lá. Então, assim, por que é tão caro um produto no Brasil? Porque, de novo, quando você vai abastecer o carro, por que o combustível aqui é tão caro nos Estados Unidos é mais barato? Até recentemente eles nem eram autossuficientes, agora eles são. Mas assim, porque lá é mais eficiente toda a cadeia. Aqui não é. Aqui tem muito imposto. Tem isso também. Não, eu tô cobrando imposto porque eu vou dar coisa pro brasileiro. Tá, o SUS é bom, mas se o SUS é bom, por que todo mundo E tem plano de imposto no saúde? produto também muito, né, cara? É muito Mas imposto. aí é porque o brasileiro também confunde isso. Ele fala, tem que taxar renda. Aí a gente pode entrar no caso do milionário. Que, tipo assim, o problema é que o brasileiro é pobre. As pessoas olham o PIB do Brasil, 8ª, 9ª, 7ª economia do mundo, olha só. Mas isso porque a gente é grande. Se você fizer o PIB per capita do Brasil,
O Brasil está na posição 80 e alto, 88, 89 no mundo. Ou seja, tem 88 países que são mais ricos do que a gente. Então a renda média do Brasil hoje está em R$3.000. Aí a pergunta que a gente faz é, pô, é um país de pessoas que ganham R$3.000, né? Não é um país de pessoas que ganham 15, 20 mil reais por mês. Sim. Então, a gente se confunde. Aí fala, ah, não, eu vou taxar só quem ganha bem. Só que quem ganha bem no Brasil, se você ganha mais de, salvo engano, 10 mil, você já está no 1% mais rico. Aí você fala, pô, não, vamos taxar só os ricos. Tá, então tem muito pouco rico para taxar. Aí você teria que taxar absurdamente. Sim. Se você for taxar absurdamente o rico, primeiro, ele não vai ser rico. Segundo, ele vai embora. E aproveitando a nossa temática de viagem aqui, nada melhor do que a gente lembrar de quem? A Duale Viagens. Duale. Falar da nossa agência, que caso você esteja precisando de uma agência de viagens, São top, hein? os caras mandam bem demais. Eu já voei com os caras muitas vezes. O que acontece? Tenha lá, você cota sua passagem no Google Flights, no Skyscanner, você manda o print pra eles do preço. Se eles não baterem o preço, eles simplesmente te dão um voucher ali do Outback de R$50. Eles batem o preço do Google Fly? Eles batem Se for sempre, cliente, cara. os caras dão mesmo. Os caras dá um voucher de batem no R$50. peito e, mano, tem que peitar mesmo. Cota lá, próxima viagem que você tiver, não perde a oportunidade. QR Code subindo aqui na tela, então entre em contato com os caras, garanto que você não vai se arrepender. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.